Hoje eu vou passar 4 dicas importantes para você aprender inglês e assim você chegar na sua fluência. Presta muita atenção em todas as informações que eu vou passar. A primeira dica para você aprender inglês é você praticar bastante o listening. O que é o listening? É ouvir. Quanto mais você ouvir, você vai entender melhor e depois você vai pronunciar muito melhor na parte que você for falar. Mas o listening é muito importante. Como, por exemplo, a gente quando era criança, quando a gente nasceu, a gente escutou muito. E conforme a gente ia escutando, a gente ia fazendo o quê? Memorizando, depois ia assimilando tudo aquilo que a gente ia ouvindo. E, consequentemente, a gente conseguiu falar o português. Mas, primeiramente, a gente fez o quê? Praticou a audição, o listening. Aí, consequentemente, conforme a gente foi crescendo, o que aconteceu? A gente foi lembrando daquelas palavras, daquelas frases, e foi aí que começou as primeiras palavras, as primeiras frases, como por exemplo, papai, mamãe. Isso no português. Já pensou você fazer esse método no inglês? E assim, de forma clara, de forma objetiva, já direto ao ponto, porque você já sabe. Você fazendo isso, é claro que você vai aprender o inglês de forma muito mais acelerada. Porque você já está pensando. É que você precisa ler bastante, que é o reading. O reading é leitura. E conforme você vai lendo, você já vai praticar tanto a habilidade do listening, que você vai ouvir a sua própria voz, e também do speaking, que você vai falando. Conforme você vai lendo, você vai ouvindo e vai falando. Olha o que você já vai estar fazendo. 3 habilidades de uma vez só. Listening, speaking and reading. E a 4ª dica é que você precisa fazer. É writing, é escrever bastante. A escrita é onde fica a parte da gramática. Mas primeiramente você fez o quê? Você ouviu bastante. Você falou bastante, que é o speaking. Depois você leu bastante e agora você vai estar escrevendo. Quando a gente fala, a gente pronuncia uma frase. Nessa frase, a gente não fica muito prestando atenção na gramática. A gente presta atenção na escrita, que é a forma como a gente vai escrever. Exemplo, my name is. Se eu for escrever, eu vou colocar my name is. Mas na fala já vai ser diferente. My name is. Olha a facilidade de pronunciar, conforme você vai praticando. Mas para isso você precisa de um método importante, um método que vá direto ao ponto e que você aprenda realmente inglês de forma clara e de forma objetiva. O nosso método é exatamente para acelerar a sua aprendizagem de forma prática. Deu para você entender o que você vai ter que fazer? Primeiramente, listening, ouvir muito. Depois, speaking, falar bastante. Ou digamos, tudo que você for ouvindo e entendendo, você vai falando. Depois, reading, que você vai praticar a leitura. E por último, writing, que é a escrita. Mas é exatamente um método que é o oposto do tradicional que você vai aprender isso. E você tem que tirar da cabeça uma coisa, que assim, eu não consigo aprender, eu não vou aprender. Se você colocar isso, você vai estar com um pensamento negativo. E pensamento negativo vai trazer negatividade. Vai trazer, assim, a não motivação, o não entusiasmo para você se dedicar e alcançar os seus objetivos. Aí, no caso, essa é a essência de você fazer o quê? Praticar. Tirar isso da cabeça. Eu não vou conseguir aprender. Eu mal lá sei falar o português, imagina o inglês. Não. Você tem que tirar isso. Tem que falar assim, tem que dar um basta nisso. E realmente colocar em prática.
Mas para isso, como eu falei, é bom um método que vá direto ao ponto, que é um método prático, que é o nosso método, onde você vai aprender inglês de forma clara e objetiva. Você colocando todos esses passos, essas dicas em prática, é claro que você vai ter um alcance muito mais rápido. Mas para isso, você tem que ter dedicação. Mas como você é uma pessoa inteligente, é claro que isso não vai ser dificuldade para você praticar inglês, aprender inglês de forma clara, objetiva e de forma rápida. Então faz assim, começa a praticar agora o seu inglês. Começa a praticar as 4 habilidades utilizando o método correto, que você realmente vai alcançar a fluência. Bye bye and thank you so much.